Bom dia, professores. Estamos aqui em mais uma ATPC com vocês, né? Sempre um desafio, né? A gente está com essa discussão. Hoje a gente vai trazer o tema avaliação, avaliar, respeitar, né? Primeiro e depois educar. É uma questão, alguns questionamentos para a gente partir para o nosso café com humanas. Hoje a gente tem o professor Rodrigo Serra, né, que é doutorando em educação pela Unicamp, é mestre em educação pela UFSCar, é coordenador da pós-graduação em avaliação, né, da aprendizagem pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores e é professor, né, na pós-graduação em neuroaprendizagem na PUC de Campinas. A gente também tem com a gente hoje no nosso Café com Humanas o professor Augusto Rodrigues de Matos Júnior. Ele é professor de filosofia e é professor coordenador da área de ciências humanas, né, da escola professora Joceni Vilela Curado, né, ele já também trabalhou em outra escola, o Augusto como PCA, e vai estar aqui participando com a gente na discussão. Então, essa TPC a gente vai fazer essa discussão com Café com Humanas somente. Depois tem o NP Indica, que é aquela, né, sempre aquele livro que a gente vai indicar para leitura, né? E depois, para a finalização da reunião, sempre é importante a gente lembrar que todas as ATPCs, elas têm uma avaliação. Então, é importante que todos vocês, professores, coordenadores, né, entrem lá na avaliação, coloquem lá a opinião de vocês, sugiram temas. É importante para a gente aprimorar o nosso trabalho, é importante que vocês avaliem. E eu vou passar para o Wagner, que vai falar então um pouquinho sobre os objetivos da reunião. Então, qual é o objetivo da nossa TPC hoje? Fomentar a reflexão sobre o processo de avaliação para as aprendizagens significativas. Debater e discorrer sobre as práticas avaliativas docentes. Né? Ele é um assunto complexo e que não há uma unanimidade em relação a essa questão. E aí, eu inicio a nossa reunião falando aí da Jussara Hoffman, que aí ela coloca assim para nós: o primeiro dilema em termos de formação continuada de professores é: não se pode ensinar ao professor o que ele precisa aprender, porque aprendizagens significativas são reconstruções próprias de cada profissional, exigem processo reflexivo. E foi o que eu havia dito no início. Hoje eu sou um profissional diferente daquele que iniciei minha carreira no magistério. E tenho certeza que isso ocorre com todos vocês. Então, cada profissional tem o seu tempo de tentar olhar para a sua prática e a cada momento ir melhorando. Então, este é o nosso intuito de, pelo menos, nós refletirmos sobre a nossa prática. O nosso ATPC de hoje, ele vai ter uma reflexão dialógica. Nós vamos ter alguns referenciais teóricos, sim, como o livro da Jussara Hoffman, Avaliar, Respeitar Primeiro e Educar Depois. Ele é uma coletânea de textos que foram escritos em tempos diferentes do momento da Jussara Hoffman. Tenho certeza que a maioria das bibliotecas das escolas da nossa diretoria tem esse livro para que o professor possa se aprofundar se já não o fez. Além deste livro também, dentro do nosso debate, nós vamos trabalhar também um pouco aí do Maurício Tardif, que fala sobre os saberes docentes e formação profissional, que também é um livro que faz parte aí das leituras do professor, que o governo do estado também proporcionou aí às nossas escolas. Vamos falar sobre avaliação com base também no teórico, no Lucchesi, né, o Cipriano Lucchesi, e o livro dele é bem interessante, é praticamente um tratado sobre a avaliação da aprendizagem. É dividido em 3 partes. Na primeira parte ele coloca ali a questão do planejamento, das ações, vamos dizer assim, pré-ciclo, processo de ensino e aprendizagem. Depois ele coloca ali a avaliação mesmo. Na segunda parte do livro ele põe a avaliação mesmo, discutindo o decorrer do processo, o acompanhamento do processo de aprendizagem. Ele oferece ali dicas e coloca também os instrumentos de captação, né, das informações para poder fazer essa avaliação da aprendizagem. Na parte final, ele
coloca ali assuntos correlatos e é muito rica a discussão que ele faz ali, trazendo assuntos que são pertinentes, perguntas que normalmente apresentam aparente contradição e temáticas confusas, né, na questão da avaliação. Então ele discorre ali com exemplos e uma boa discussão a respeito do tema. Então é bem importante também. Esse também distribuído para as escolas. Então provavelmente a sua unidade escolar deve ter um exemplar desse aí na biblioteca que você pode consultar, né, que eu considerei assim um verdadeiro tratado que tem bastante coisas para a gente ver aí, né? Então a nossa discussão começa aqui. Se admitimos que o saber dos professores não provém de uma fonte única, mas várias fontes e de diferentes momentos da história da vida e da carreira profissional. Maurício Tardif. Então, traz a ideia da docência como uma troca da própria experiência do professor, dos diferentes momentos da história de vida, da carreira profissional de cada um, e como isso reflete, principalmente nas questões de relações aí entre professor e aluno. Nós vamos discutir isso mais tarde aqui no ATPC, mas é interessante pensar nessa relação professor e aluno e na reprodução daquilo que nós vivemos enquanto aluno no nosso tempo, né? Então, o que entendemos por avaliação? Aqui tem uma frase interessante, né? Quem não compreende um olhar, tampouco compreende uma longa explicação. Aqui nós vamos ver agora a fala de alguns professores da nossa diretoria de ensino, e depois nós passamos então para discutir a temática da nossa reunião. A avaliação é a ferramenta, né, na qual nós diagnosticamos o desenvolvimento do aluno e também serve para nós traçarmos caminhos mais claros e assertivos para seguirmos. Para mim, a avaliação é um processo natural que acontece para que o professor tenha uma noção dos conteúdos assimilados pelos alunos, bem como saber se as metodologias de ensino por ele, né, adotadas por ele, estão surtindo um efeito ou não. E, para mim, a avaliação é uma sondagem do processo de ensino-aprendizagem. Para mim, a avaliação nesse momento, né, a entrega das atividades, pois o aluno que faz essa entrega, ele demonstra duas qualidades que, para mim, são fundamentais, que é o interesse e o envolvimento. Me vem justamente a questão da intencionalidade do olhar. Não é? Então é interessante nós pensarmos quem é o sujeito da avaliação, quem, não é o objeto da avaliação e qual é a finalidade da avaliação. Avaliar para ensinar, fazendo uma avaliação diagnóstica, observando que o aluno sabe sobre aquele assunto e que precisa saber e como vai construir o conhecimento desejado. Eu entendo a avaliação como processo que permite mensurar e orientar boa parte das etapas que compõem o processo de ensino-aprendizagem. Só que a palavra avaliação ainda traz uma ideia muito negativa. Eu garanto que alguém aí lembra de alguma prova que não conseguiu fazer ou que ficou muito nervoso, trazendo uma ideia aí quase punitiva. Há muito tempo atrás nós sabemos que avaliar era somente classificar os alunos, sim, aprovados e reprovados através da nota. Ela é apenas um indicador para nós depositarmos uma nota no final do bimestre. Então, nós precisamos aí ressignificar essa palavra e fazer com que os alunos entendam, e a sociedade no geral também, que todo mundo tem o seu modo de aprender, tem a sua afinidade com áreas de conhecimento e também tem o seu tempo. Principalmente a difusão por parte do professor e a assimilação dos conteúdos pelos alunos. Como todo professor, nós aí temos competências a serem desenvolvidas por parte do aluno e preparamos, através do plano de ensino, métodos para que ele tenha esse processo do ensino até a aprendizagem
para adquirir essas competências. Em vez de despejar o conteúdo, vou desenvolvendo um trabalho dia a dia com eles. E dessa forma eu vou avaliar. Usando todos esses contextos, eu avalio de forma formativa para que eles possuam ritmos e processos de aprendizagem diferentes. Ela pode ser, não é, um instrumento de readequação das nossas práticas metodológicas. A forma avaliativa funciona como um elemento de integração e motivação para o processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, na minha opinião, seria justamente a questão de um momento formativo, do qual o aluno ele é colocado, né, ele é posto para adquirir um conhecimento, um conteúdo, uma habilidade e uma competência também. E envolvimento no sentido de que o envolvimento aí já abrange não só o aluno, mas a família, os responsáveis e também toda a equipe escolar que se envolveu nisso. Há a questão também em que tempo e espaços, né, agora em períodos de pandemia, como que é feita a avaliação? Fica também uma questão para nós refletirmos, não é? Então, como que nós organizamos o nosso tempo e espaço nesse processo tão complexo de avaliação? Se ela é meramente conceitual ou se nós buscamos entender algumas habilidades socioemocionais. E gostaria aqui que nós tivéssemos aí uma excelente reflexão sobre essa temática. E a equipe escolar é que está aí nesse front, né? Facilitando e coordenando todas as ações para que isso aconteça. Aí fica para os professores verem aí, professor Rodrigo, professor Augusto. Então aí já dá uma olhada nesse vídeo aí que nossos professores falam sobre o assunto. Bom, para continuar na nossa reflexão, tem mais um videozinho aqui. Vamos ver o que o Charlie Brown fala sobre a avaliação também. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o 2º grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem Puxa vida. Charlie Brown é fantástico, né, gente? Se tratando de um tema tão complexo quanto a avaliação, qual o propósito de estudar, né? Por que tirar boas notas? O que a escola espera desse aluno? Ele apenas tire nota, que ele execute suas atividades? Qual o papel do docente nesse processo avaliativo? Então já convido aqui os nossos participantes de hoje. Professor Augusto, as primeiras impressões a respeito do tema. Pessoal, bom dia. Obrigado por esse momento, tá? Estar com vocês aqui. Acho que esse Café de Humanas fortalece muito mais nós, professores, nós, coordenadores, que estamos nessa batalha aí. Realmente, como o Wagner falou, é um tema polêmico, não tem como a gente enxugar esse tema, pegar algo já pronto, em geral. Temos, sim, aí os 3 autores que foram apresentados, a Lucchesi, Tart e Hoffman, onde eles falam um pouco dessa avaliação como um processo reflexivo, cara. Eu tenho vou contar um pouco da minha experiência. Nosso bate-papo vai ser sobre a nossa experiência em geral, tá, pessoal? Deixo mais para o Rodrigo aí fazer essas considerações teóricas e eu vou trabalhar um pouco mais na questão prática nossa. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de uma avaliação na escola, quando a gente pisa a primeira vez em sala de aula, nunca ninguém leva para nós até a sala e fala, olha, está aqui pronto,
Você sai dessa sala, a mesma aula que você vai fazer aqui, você vai fazer na outra. Então, você tem algo já pronto. E nós vimos no filme aí dos professores falando, do Charlie Brown, que é como se fosse uma máquina, algo tecnicista, cara. Então, uma avaliação como algo técnico, como se a gente aprendeu. Eu aprendi isso há uns tempos atrás. E quando eu cheguei na minha primeira avaliação, em falar sobre para os alunos o que é avaliar, eu nunca tive uma reflexão sobre isso. Nunca me falaram que avaliar seria aquele momento de que quando eu acordo ou quando eu vou dormir, eu avaliei meu dia. Quando eu acordo, eu vou avaliar como vai ser meu dia. E chego no final do dia, eu faço uma nova reavaliação de como foi, né? Então, a gente vê que esse processo avaliativo, a gente tem alguns chavões, tipo avaliar para passar de ano, avaliar para ter algo metódico, porque o aluno tem que aprender, mas ninguém pergunta para o aluno o que ele tem que aprender, o que ele quer aprender, o que é do conhecimento dele, né? Eu vejo um pouco isso sobre avaliação e o que norteia a avaliação. Eu tenho muito aqueles 4 pilares do que é a avaliação para mim, para o Augusto, que eu trabalho com os professores e passo para os meus alunos também. Que a avaliação ela vai se dar naquele contexto. Eu vou conviver com meus alunos, eu vou fazer com eles, eu vou estar com eles, e vou ser com eles um grupo. A sala de aula não é aquele momento do qual é do aluno ou é do professor. Nós somos seres humanos, cara. Nós precisamos dessa humanidade, nós precisamos desse afeto. Muitas vezes a gente chega para dar numa aula em determinada sala, a gente encontra de 35, 40 alunos ou 50 alunos que nós temos, um aluno ou 2 estão com problema na família, e os demais conseguem fazer uma adequação do que você está passando, conversando com ele. Muitas vezes, nós, professores, temos uma dificuldade, temos problema em casa, com a família, com o filho, com a esposa. Então, esse estilo de avaliação, quando eu chego para fazer algo pronto, naquele determinado momento, eu não estou preparado para fazer aquilo. Por quê? Existe algo social, político, emocional que me afeta, né? E eu tiro como exemplo o seguinte: nesse processo de conhecer, de estar com o aluno, de fazer o aluno somente tirar nota, porque eu tenho que passar de ano, eu tenho que ir para o vestibular. Todas as escolas trabalham com isso. O aluno chegar no ensino médio, se a minha escola conseguir colocar determinada quantidade de alunos numa determinada faculdade, beleza, minha escola tem nome, cara. Mas a gente esquece aquele processo de que o aluno ele é uma construção do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, até o ensino médio. Então, isso exige do professor, do aluno também, uma reflexão, um voltar a ser, um ser algo. E quem mais conhece o aluno? Eu tiro como exemplo, é aquele professor que entra 2 vezes por semana na sala de aula, ou aquele professor que entra 6 vezes na semana na sala de aula. E tem isso também, é o contato, é o interagir com o outro, é o estar com o outro. Eu tenho uma frase que eu sempre falo com meus alunos, né? Que geralmente a escola quer que ele aprenda determinada habilidade, ele faça determinada atividade e entregue uma nota para ele, para que ele possa ir a uma faculdade. Mas não, é o caminhando que se faz o caminho. É o estar junto com ele nessa perspectiva que ele vai crescer, que ele tem um contexto social. Nesse contexto social, nós, professores, temos que entendê-lo, sim. Então, não é somente tirar notas, é o estar presente, é o estar ali com o aluno. Professor Rodrigo, suas considerações iniciais? Bom, primeiro, muito bom dia para todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse tema que eu adoro falar e praticar, porque não adianta só falar, tem que praticar também, né? Então, eu agradeço o espaço aqui, né? Outros espaços além da sala de aula de aprendizagem, porque nós também aprendemos muito, né? Basta estarmos dispostos para isso, nesses momentos. E eu achei tudo muito interessante, né? Mesmo porque o vídeo que foi passado aí do Charles Brown, eu utilizo nas minhas aulas. Eu também estou em sala de aula, a condição para eu dar aula para a formação de professores, que é a linha de trabalho que eu desenvolvo,
foi estar dando aula de educação básica. Atualmente tem 800 alunos de ensino médio. Então eu avalio, eu estou com ele na linha do que o professor Wagner falou, não é? Então, assim, uma das... dos teóricos, né? Nós temos a Jussara Hoffmann, que trabalha na linha da avaliação mediadora, é uma autora respeitada no seu campo, mas o lugar de onde ela fala, né? A gente tem que sempre assim, por um ponto de vista existir, o outro não precisa assumir, não é? Em termos de avaliação, a gente tem que entender o lugar de onde está falando, não é? E a Jussara, o Cipriano Lucchesi, professor antigo aí, respeitado no mundo da avaliação, traz aí, ele deixa bem claro o que é avaliar e o que é exame, né? Ele coloca que o exame é classificatório, é excludente. Então, os testes aí de vestibulares, né? O Exame Nacional do Ensino Médio é um exame, né? O Enem. Então, o aluno tem que fazer tantos pontos, se não fizer, ele é excluído do processo. Quer dizer, isso não é avaliar, não é? E o Tardif, né? O Maurício Tardif, que traz aí essa questão do professor, que vai ao encontro do que o professor Wagner disse, que muito do que nós somos enquanto professores era o que nós éramos enquanto aluno. E aí uma fala do professor que eu posso complementar, e foi muito bem colocado, que nós examinarmos as nossas formações iniciais, graduação, licenciatura, nós não tivemos quase ou nenhuma disciplina sobre avaliação. E depois, no entanto, quando a gente sai para a escola, assume a sala de aula, o que acontece? Vamos avaliar, não é? E, assim, então, assim, fazendo essas considerações iniciais dos teóricos, né? E uma das perguntas que tem aqui na verdade, uma colocação da Jussara Hoffmann que fala assim, respeitar primeiro para depois avaliar. A própria ideia, a própria etimologia da palavra respeito vem de res, olhar, né? Olhar, res, spectrum, olhar para trás, olhar no espelho. Então, se essa trajetória, como colocada pelo professor Wagner, ela é nutrida por uma noção de respeito, quando o aluno olha, né, para o espelho, res, spectrum, ele vê que foi construída uma trajetória de atenção, né, de considerar, do ajuste centro de interesse, né, que é importantíssimo, porque a escola está aqui, o aluno está aqui. Na matéria inicial estava assim, o que é que a gente espera do aluno? Acho que é interessante entender o que o aluno espera da escola também, né? Refletirmos sobre isso, não é? Sem culpabilizar o professor, tá? Então, assim, eu convido vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o que é avaliar. Pensando em avaliação, não como os instrumentos avaliativos, que é muito comum confundir os instrumentos avaliativos com avaliação. Eu trabalho na perspectiva humana da avaliação, né, de considerar o aluno não como uma nota. Nossos alunos não são nota ambulantes, nossos alunos são seres biopsicossociais, como bem colocado pelo professor Wagner, e esse conviver, né, esse viver com é que constitui o processo. Tem N tipos de avaliações. Ninguém falou que diagnóstica, por exemplo, tem que ser feita no começo do ano. A avaliação diagnóstica pode ser feita em qualquer momento, não é? A grande função da avaliação não dá para medir, nada, falar, eu meço o conhecimento, não, ela dá indícios, né? Ela dá indícios e ela é norteadora do nosso trabalho, é isso que ela faz, ela norteia todo o trabalho. Por isso, fundamental a ideia do planejamento, do plano, para aquela comunidade docente. Não sou eu que vou falar assim, vocês têm que fazer essa avaliação na escola de vocês, não, é vocês aí competentes, né? E aí, lembrando aqui a ideia de competência, com é junto, e Petri é mobilizar. Então, vocês, professores competentes, que mobilizam o conhecimento dos seus alunos, que vão decidir as melhores práticas, os melhores instrumentos avaliativos para aplicar aí, não é? Então, ela dá indícios. Uma coisa importantíssima sobre a avaliação, ela não é fim. Você não pode classificar o aluno como uma nota, olha o 2, olha o 3. Ela é um meio. Ela é um meio para instrumentar, para mapear, para direcionar o trabalho pedagógico, o trabalho do professor. E uma das grandes funções da avaliação é promover a aprendizagem. Se ela foge desse sentido, não tem sentido. Avaliar para quê? Não é? E uma coisa importantíssima, a cultura de nota em nossa sociedade é muito forte. Deve estar falando assim, professor, mas eu tenho que dar uma nota. Ok, não vamos demonizar a nota. A nota é super importante. O que acontece eu posso dar 10 para todo mundo. O que significa isso? Não é? Então, assim, eu preciso pensar se aquela nota reflete todo um processo de conhecimento, de uma avaliação informal, né, que é toda e qualquer interação em sala de aula, do feedback positivo para o aluno, de nunca comparar alunos, comparar salas, porque todo mundo é inteligente, todo mundo é deficiente num ponto. Então, nunca expor os alunos, e sim trazer ele para fazer parte do processo. E aí, tem a ideia de projeto. Escola sem projetos, pessoas sem projetos, não tem sentido. Projeto, lançar-se. Então, você pode avaliar por projetos, você pode, enfim, avaliar de N maneiras. Mas avaliar é muito mais complexo que medir, não está relacionado à ideia de medida, apesar da ideia de medida ser culturalmente forte,
na ideia de nota, mas existem outros instrumentos hoje avaliativos que permitem que esse conhecimento que está tácito, né, que está lá no fundo, venha à tona. Porque senão fica uma troca de explícito. Eu pergunto, você responde. Eu acho que eu estou aprendendo, eu acho que eu estou ensinando. E não é bem assim. Não é? Nós sabemos que não é bem assim. Né? Mas adiante nós falamos um pouquinho mais, mas as minhas considerações iniciais são essas. Mudanças permanentes desenvolvem-se passo a passo solidariamente e não solitariamente. Envolve processos de compartilhamento de experiências, de reflexão conjunta. Jussara Hoffmann. Bom, pegando o gancho, então, de mais um excerto aí da Jussara Hoffmann, depois das belas considerações dos nossos professores convidados, vamos colocar, então, na perspectiva do que a gente está fazendo aqui. Porque a gente está num momento totalmente atípico, um momento de pandemia, um momento que as emoções estão afloradas, e é muito difícil, porque um ATPC, ele exige vínculos. Nós não conhecemos a realidade minuciosamente de cada comunidade escolar. Nós temos 70 escolas na diretoria de Jundiaí. Então, para ter uma TPC assim, que seria bacana, para levá-los à reflexão, eu preciso conhecer cada pessoa que trabalha comigo, cada profissional. Então, neste momento que é tão delicado, que também é inédito, a gente precisa, pelo menos, aproveitar este momento que é de formação. Nós não conhecemos a fundo a realidade de cada um de vocês que estão aí nos assistindo. E também não é uma orientação técnica, porque numa orientação técnica exigiria um tempo maior. Nós temos aí um limite de tempo. Então, nós temos condições muito adversas, porém, nós precisamos potencializar essas reflexões, mesmo que tenham uma característica um pouco diferente do seu coordenador pedagógico, que está ali dia a dia com você e te acompanhando. Então, aproveitando essa fala da Jussara Hoffmann, né, nesse excerto que foi lido pela Patrícia, eu gostaria de perguntar ao professor Rodrigo, qual é a importância da TPC, qual é a importância do espaço formativo para a docência, para a profissionalidade do docente? Não tenha dúvida que é um espaço importantíssimo, porque eu já vi, assim, em momentos de formações aí para o Brasil inteiro, né, as pessoas falaram, olhar o trabalho pedagógico não serve para nada, serve sim, ele é importante. A questão é o que se faz com esse horário. Quando você tem uma pauta bem definida, um tema importante, né, e que as pessoas participam, conseguem participar, né, estão aptos, é um momento importante. Então, a conquista desse espaço é fundamental. Né? Para quê? Para trazer para esses espaços, né, momentos de mal-estar docente, porque o professor às vezes tem uma dúvida, porque o ato de avaliar em si ele é muito solitário, não é? Você faz a sua avaliação lá, às vezes você não consegue compartilhar por várias questões, o professor trabalha de manhã, tarde, noite, é difícil você às vezes encontrar com alguém da área, então ele é um ato muito solitário. E são nesses momentos, como você colocou bem, Wagner, que não são momentos que a gente vai querer impor ou deixar claro aqui a forma, né? Mesmo porque é um momento muito delicado. E também se não fosse, a gente não faria isso, né? Eu acho que a ideia aqui é um convite para refletir sobre as práticas e pensar como você avaliaria ali, né? E em relação a isso, eu tenho uma observação que é sobre as avaliações externas. Às vezes as avaliações externas acontecem numa escola, então o olhar para a avaliação externa é sempre crítico do corpo, porque a avaliação externa jamais deve ditar o comportamento de uma escola. Por quê? Ela dá indícios, assim como todo o processo avaliativo, mas quem vive a escola ali são aqueles professores. Né? Senão, acontece uma coisa fundamental, que é a perda da identidade docente. O professor perde a sua identidade. Ele começa a falar, eu tenho que fazer isso para atingir tal meta, para ganhar tal ponto. E aí descaracteriza todo o trabalho. Aí dá frustração. Não é? Então, assim, momentos como esse são fundamentais. Pode me convidar quantas vezes quiser. Eu estou sempre disposto a participar. Tá bom? Vou passar a bola agora para o Augusto. Ele, além de professor de filosofia, ele trabalha na PEI, que é recente PEI, né, o Joceni, e ele é professor coordenador de área, o PCA, que é um coordenador da área de Ciências Humanas, e também tem um momento dentro da jornada dele que ele está com o aluno. Como que é para você lidar com duas funções? São funções extremamente importantes e estratégicas, né? Você é um professor que está ali na sua prática, tem que olhar, tem que fazer sua autoavaliação, e você também é um formador, é um professor formador. Como que é lidar com essas duas funções tão importantes e estratégicas na sua escola, Augusto? Wagner, a coisa mais gostosa que se tem, para mim, cara, creio que para todos os professores, é o dar aula.
Quando você vai para uma coordenação, você nunca pode esquecer aquele pezinho que você tem lá atrás de sala de aula. O que prevalece para mim hoje numa TPC, algo enquanto professor, é o que eu, Augusto, queria que o meu professor coordenador estivesse trabalhando comigo. Ele entenda as minhas angústias, cara. Ele conheça quem que é o Augusto dentro da sala de aula. Porque, na realidade, eu não estou bem aqui em casa, eu vou chegar na sala de aula, putz, coitado dos meus alunos. Certo? Então, numa TPC, eu vejo assim, o que eu já tive de ATPC enquanto professor antes da coordenação. Pô, vou lá para a TPC de novo, cara, como o professor Rodrigo falou. Eu disse, amanhã tem TPC. Olha, e não. Aí eu aprendi com essas reflexões que a gente está fazendo, de que eu vou fazer uma TPC de acordo com o que os meus professores precisam. Tem momentos que eu tenho que dar um tipo de formação específica que já vem pronta, mas nada disso me impede de que isso seja maleável e eu traga para a realidade de determinada escola. Porque se eu pegar algo já pronto e replicar, o que eu conheci daquilo? Nada. É a mesma coisa eu dar uma matéria de filosofia sobre ética e moral e fazer uma pergunta para o aluno. O que é ética, o que é moral? Bom, eu quebro o aluno, eu quebro tudo, eu quebro toda a minha teoria. Então, eu vou trazer, sim, dentro de um contexto, de uma conversa de escola, de uma conversa da regionalização, um contexto social, um contexto político. Vou abrir um parênteses aqui no que um professor coordenador, se não me engano, foi o Leandro, ele levantou isso. Como avaliar nesse processo de pandemia? Como avaliar em determinado momento em que o aluno não está bom? E não é só aquela secção, eu tenho um todo. Então, no TPC, eu vejo isso. É o diálogo com os professores. É um texto, sim. É uma pauta, sim. Eu tenho que ter todo o grupo, eu tenho que conhecer primeiro o meu professor, o professor que está trabalhando junto comigo, eu, enquanto Augusto, o professor coordenador. Se eu não conheço, de nada adianta. Ele, para mim, vai ser uma máquina que ele tem que dar uma função e os alunos têm que executar determinado objetivo. Então, a gente precisa, assim, dentro de uma TPC, ter essa conversa. Não ser aquele TPC cansativo. Vou dar um outro exemplo, não sei se vocês me permitem. Eu estava dentro da escola que nós tínhamos um grande problema, N problemas, né? E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, eu pedi para uma determinada professora de artes, nós vamos no TPC hoje relaxar. Fizemos pintura, fizemos quadro. Por quê? Era o momento que eu vi que os professores estavam angustiados com alcançar o objetivo, alcançar a meta, aplicar, corrigir. Não. Então, nesse momento, nós vamos dar uma parada e fazer essa reflexão interna, fazer uma pintura. Fecha parênteses. Por quê? Porque ele foi planejado? Foi. Nós tínhamos N problemas, como todas as escolas têm. Então, conhecendo essa realidade de que o professor, na qual eu estou enquanto professor, eu tenho, sim, que ter uma outra visão de uma TPC para que a gente possa caminhar, dialogar, partilhar a dificuldade também. Não fazer como muro de lamentações, pelo amor de Deus. Que a gente também, no começo, eu peguei muito enquanto coordenador, na qual eu deixava em aberto aquela chuva de lamentações. E o TPC, no final da tarde ainda, ou no final do período de aula, o professor sai cansado. Nossa, não. Montamos, assim, a gente foi fazendo um esquema legal para que a gente pudesse trabalhar algo diferenciado com os professores. Legal, Augusto. A fala que você mencionou, a importância da identidade da escola. Por mais que haja uma diretriz, eu não posso simplesmente replicar aquilo na íntegra, porque eu tenho que garantir a especificidade da minha comunidade escolar. Eu tenho que conversar e dialogar com aquela pessoa que está sendo o interlocutor desse diálogo, né? Então, é importante, realmente, nós nos atermos a essa questão que você mencionou. Tem um outro excerto para nós ainda continuarmos nessas reflexões. A prática da avaliação, em virtude de subsidiar a obtenção de resultados desejados e bem-sucedidos, depende de concepção pedagógica construtiva, seguida de uma execução consistente na obtenção desses resultados. Lucchesi. Nesse aspecto, professor Rodrigo,
qual que é o papel da avaliação hoje? Então, assim, nós precisamos deixar claro, eu acho, de que lugar nós estamos falando e de que momento, né? Quando ele fala de construtivismo, é importante, sim, na prática avaliativa, trabalhar a ideia de construtivismo. Por quê? Porque é um desvio muito grande no processo avaliativo de acreditar que a avaliação mede conhecimento. Mas se a gente pensar, como que a gente vai medir o conhecimento de alguém? Como que nós podemos medir o conhecimento do Wagner, da Patrícia, do Augusto, da Adriana, ou de todo mundo que está aqui? É difícil, porque o conhecimento é uma rede, e essa rede ela é ressignificada pelas interações, pela comunidade que você está. Então, alimentar os nós dessa rede tem a ver com a interação que o professor tem com o seu aluno, com a sua comunidade escolar, com seus pares, enfim. Então, assim, essa ideia de construção do conhecimento é importante no processo avaliativo, e a avaliação corrobora para isso, ok? O que não podemos imaginar é que ela é um fim, aí que é o problema. Quando você pensa que a avaliação é um fim, como eu já disse aqui, você restringe, né? Você reduz, ela fica muito reducionista. O professor Wagner estava falando ou melhor, o professor Augusto estava falando da ideia de que ele representa papéis, né? A própria etimologia da palavra persona significa máscaras que os romanos utilizavam para representar papéis. Então, quando você é filho, você é professor, então você é um ser biopsicossocial. Para avaliação é a mesma coisa. Se a gente aplica só a prova, nós estamos reduzindo esse papel, não estamos construindo nada. Não estou falando que a prova é ruim, ok? Uma prova bem feita, discutida com os pares, atendendo às necessidades daquela comunidade, ok. Tá? Então, assim, é importante entender essa ampliação dos instrumentos avaliativos para que se constitua esse conhecimento, de fato. A ideia de projeto, a ideia de ouvir o seu aluno, não escutar. A gente ouve ou escuta, né? De não considerar a nota como fim. E essa questão da nota, ela é muito... Eu vou dar um exemplo para vocês. Muita gente acha que quando não tem prova, não tem aprendizagem. Ué, então a educação infantil pode extinguir, acabou. Porque a educação infantil não tem prova, mas há aprendizagem. E uma outra coisa importante da prova. Vamos pensar num teste para piloto de avião aqui, nós todos. Tá? De 0 a 10. Ok? Tá. Um piloto tirou 8 e o outro piloto tirou 7. Se nós perguntássemos para todo mundo aqui com qual piloto você voaria, todo mundo vai falar, que tirou maior nota, porque é uma prática cultural. Ok. Nós vimos a avaliação? Nós vimos os objetivos? Nós vimos as perguntas que foram feitas? Então vamos refletir um pouquinho, esse é o convite, vamos refletir um pouquinho sobre aquela avaliação, porque aquela nota pode não representar. E eu vou dar uma outra informação agora que eu acho que vocês não voariam com o piloto de 8. O piloto que tirou 8, ele errou 2 questões, de pousar e decolar o avião. E o piloto que tirou 7, não. Ele decola, voa, e os erros que ele teve, né, não vão derrubar o avião. Então, esse olhar para avaliação que eu vos convido. O que é que foi perguntado? Qual que é a intenção? Qual que é a intencionalidade dessa prova? O que eu quis com isso, desse instrumento avaliativo? Quando eu aplico uma exposição oral, um trabalho em grupo, né? O que eu quero? Qual que é a intencionalidade? Né? Por quê? Por que é importante variar os instrumentos avaliativos? Para não cair no reducionismo, nem de pessoas, nem de papéis, né? No reducionismo da aprendizagem, e também para garantir que se a gente pensa numa prova, tira nota, hoje, eu trabalho com planejamento de carreira também, 95% das empresas contratam pelo teu currículo e te demite pela falta de habilidade socioemocional. O aluno que tem maior nota não significa que ele vai ser o melhor profissional, porque o mundo carece de que consigam trabalhar outras habilidades. Isso começa na escola, com que a gente consiga desenvolver essas habilidades através de instrumentos avaliativos. Então, se a gente reduz só a prova, a gente está assassinando, né? É uma palavra forte, mas é isso, os projetos desses alunos. Eles não se projetam, eles não lançam. E aí cai. Eu pergunto, você responde. Tem uma pesquisadora chamada Constance Kami, da área de matemática, que é minha formação inicial, e ela fez uma pesquisa e diz o seguinte, que 95% das notas, acho que é 95% ou 96% das notas que os alunos tiram é para passar de ano e depois esquece tudo. Então tem algo errado nisso, não é? Tem algo muito errado nisso. Bom, é isso que eu queria considerar a respeito disso, essa ideia do construir. É um construir com... fomentando esse conhecimento como uma rede. Então vamos passar ao próximo excerto, Patrícia?
É preciso usar instrumentos que efetivamente coletem dados necessários para tanto e não outros. O que devemos saber de verdade é se nosso educando aprendeu informações, habilidades e atitudes que ele necessita aprender daquilo que ensinamos. Lucchesi. Bacana. Bom, pegando o gancho então desse excesso aí que foi exposto aí na tela para vocês, vou fazer uma pergunta para o Augusto. Na prática, como que acontece na sua escola, Augusto? Você, enquanto professor, em que momento você consegue observar os alunos e os apoiá-los individualmente? Você, enquanto professor, e você também, enquanto formador, dentro do seu corpo docente, como que isso acontece dentro lá da escola, Joseni? Essa formação constante, às vezes, quando a gente entra em sala, a gente olha, vou pegar um nome fictício, tá? O Emerson. Eu não tenho nenhum aluno chamado Emerson. Está lá, o cara que agita a sala, que brinca. Naquele dia ele está quieto, cara. Aí eu olho, em determinado momento, o Cleiton, que é super cabeça, um cara bom, cara, não consegue acompanhar a aula, cara. O que adianta eu dar uma atividade ou continuar o que eu tenho que fazer se esses dois alunos também? Tudo bem, eu tenho 40 na sala, mas eu tenho 2 pontuais que me fazem interagir com a sala. O Emerson, por estar mais agitado, e o Cleiton, por ter aquela dúvida, aquele questionamento, ou que desafia o professor. Quando numa filosofia você fala de Kant, ele pergunta, vamos cantar o quê? Sabe essas brincadeiras que te motivam também para dar aula? Tá? Não é algo complicado isso, não. Isso faz parte da nossa aula. Então, quando a gente chega nesse momento, qual instrumento que eu estou usando para isso? É observar. Se eu entrar enquanto professor somente, já tive esse erro. Logo no início, sou o professor Augusto, professor de filosofia, vou trabalhar isso com vocês. Passava na lousa, esse exercício. Putz, esquece, cara. Se eu não chegar, o que eu faço hoje na minha primeira aula? Na primeira semana, segunda semana de aula, são 4, filosofia da semana, 4 aulas. Pessoal, meu nome é Augusto, vim assim, sou assado, vim em tal lugar, fiz isso, estudei isso. Antes de falar do que eu vou trabalhar com eles, a disciplina, a matéria, eu me apresento. Então, eu tenho um instrumento para poder chegar perto do aluno. No próprio livro do Pequeno Príncipe, ele fala, tu não cativa o que você não conhece. Eu tenho que conhecer o grupo que eu tenho. Eu tenho que conhecer a minha sala, meus alunos. Quando a gente fala, eu tenho que conhecer a minha sala, eu estou conhecendo a sala, o ambiente. E os alunos não são o ambiente, eles são pessoas. Eu vejo isso. Então, para chegar a esse momento, eu tenho que ter algumas habilidades. O professor Rodrigo falava dessas habilidades à prova. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de Fórmula 1. Então, se eu fizer uma prova sobre Fórmula 1, eu estou tranquilo. A pergunta vem, cabe o Augusto no cockpit? Não cabe, não vai ter como. Então, o que eu vejo? São essas habilidades, são algumas atitudes que o aluno necessita aprender. O que ele precisa aprender? A pergunta é essa também. Dentro da habilidade que já vem pronta para nós no Estado, eu tenho que retrabalhar o conteúdo para chegar àquela habilidade. São momentos em que o que vem para nós não precisa ser necessariamente à risca, mas eu vou retrabalhar, vou fazer um caminho. Só para finalizar, eu lembro quando minha mãe falava para mim, e todas as mães falam para o seu filho, não faça isso que não vai dar certo. O filho vai, faz e quebra a cabeça. Passado determinado momento, determinada época, determinado contexto social, ele pode fazer? Pode. Vai dar certo? Pode dar certo, sim. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente vê, as atitudes que nós temos enquanto professor e enquanto aluno, o que cabe é um determinado o momento que está vivendo. É o estar, é o fazer a experiência, é o fazer o caminho. Eu vou pegar o gancho também que você e o professor Rodrigo havia falado da importância das habilidades socioemocionais, né? E E quando a gente fala das habilidades socioemocionais, também a gente está no campo da subjetividade das pessoas.
né? Como que eu consigo desenvolver algo que muitas vezes me falta? Né? Como que eu consigo, numa formação, por isso que é a importância de nós refletirmos e olharmos para nossas práticas docentes ao longo do dia, porque nós lidamos com pessoas. Pessoas são diferentes, pessoas são plurais, né? Muitas vezes, e achei muito bacana a fala do professor Rodrigo, de nós não reduzirmos os nossos estudantes simplesmente com notas, mas é importante, às vezes, num olhar, como o próprio Augusto havia mencionado, que o aluno X ou Y estava com algum tipo de problema. A importância de nós olharmos nos olhos, de falar um bom dia, de preparar o terreno para a aprendizagem. Porque a aprendizagem significativa, ela acontece principalmente por meio das relações humanas. É muito mais difícil aprender num ambiente hostil, num ambiente em que eu não tenho amorosidade em relação àquilo que eu faço. Então, esse é o X da questão. Porém, cada um vai conseguir encontrar a tua maneira, o teu jeito de ser. Por isso que é muito complexo falar desse tema, porque a gente trabalha dentro do seu contexto, da sua história de vida, de como eu me relaciono. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos que todos que estamos assistindo pudessem fazer essa reflexão. É aprender como respirar, né? Então, é importante que aluno eu quero formar, que cidadão eu quero formar, que modelo de escola, qual é a escola para que eu trabalho, que eu preciso, que esses alunos precisam e necessitam da minha palavra. Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar, de maneira integral, de maneira humanística, né, para que a gente consiga aí conduzir bons cidadãos, né? Vou agora para um novo excerto, vamos dar uma verificada aí na tela. A avaliação formativa orienta os percursos da formação, visando um prazo mais longo, numa lógica de ciclo plurianual. Permite escolha de estratégias, no caso do aluno não atingir os objetivos. É diagnóstica e busca melhorar o resultado, não classificar ou selecionar simplesmente. Renaud. Professor Rodrigo, esse processo de aprendizagem, como proceder essa construção, né, dessa avaliação formativa para que isso aconteça? Então, eu só queria fazer uma observação em relação ao excerto anterior que tem a ver com esse também. Na fala do Lucchesi, ele fala em informação, né? Eu acho que é bem importante a gente deixar claro o que é informação e conhecimento, né? A informação, ela é assim, ela é efêmera, ela é rápida, né? A todo momento nós somos bombardeados de informações. Isso é muito comum, a gente ter que seguir um currículo, por exemplo, o nosso currículo, ele é muito extenso e pouco profundo, né? Então passa também, os processos avaliativos passam por uma proposta de currículo, de uma reformulação no currículo, mas aí isso é outro momento, podemos fazer outra ATPC, né? A questão é a seguinte, a informação ela é efêmera, é rápida, então o que acontece? Não tendo esse olhar sensível, esse olhar que o Wagner destaca que é fundamental, né? Porque nós somos diferentes enquanto pessoas, mas iguais enquanto cidadãos. Então a gente tem que pensar nesse processo, né? Que a escola, qual que é a finalidade da educação? Se a gente perguntar agora, educação é uma ação consciente, né? Ela pega um indivíduo lá que não tem uma autonomia e que desenvolva essa autonomia durante todo o processo, para quê? Para que ele saia ali no final da educação básica com condições de realizar o seu projeto. Eu não sei o que ele vai querer fazer, eu tenho que dar condições para ele viver. Até tem um documentário muito importante, que é o Nunca Me Sonharam, né? Eu recomendo para vocês, que são fala dos alunos, né? Nunca me sonharam. Quer dizer, então assim, é dar chances desses alunos se projetarem, né? Ter autonomia, né? Essa é a função da ação consciente, que é a educação, não é uma reação. Então, toda vez que a gente entra numa sala de aula, tem uma reação, ou tenta passar informação, não tenta significar o conhecimento, né, que é constituído, que é construído, nós não estamos colaborando para esse ciclo de avaliações, que é o ciclo da avaliação formativa, né? Nós estamos preocupados só com a somativa, te dou uma nota e ponto. Se a gente tem esse olhar de todo o processo, porque a avaliação é parte de um processo de educação, né, que é levar alguém para, uma das definições é essa, fazer com que eles tenham, assim, escolham o que eles podem sonhar, o que eles possam projetar, né? E aí, se a gente consegue ter esse olhar e trabalhar, né, gradativamente, por exemplo, uma questão muito importante, tem vários tipos de avaliações, né, processual, diagnóstica, formativa, autoavaliação. E uma observação aqui, autoavaliação é diferente de autonotação. Autonotação é pedir para o aluno dar uma nota, né? Autoavaliação nós fazemos, o aluno faz, todo mundo faz, o professor faz. Autoavaliação remete a refletir com
os objetivos de aprendizagem, refletir com criticidade sobre o que está fazendo, tanto o aluno quanto o professor, né? Então, se a gente observa que tem esse tipo de avaliações e que tem que, para uma existir, a outra assumir, não necessariamente. Pode existir a diagnóstica a todo momento, junto com a formal, com a processual, enfim. O que é importante é ter esse olhar do macro, né, com as características específicas da comunidade que está inserido, e são os professores daquele grupo que vão definir os projetos, as metas. Vai errar, não tem avaliação perfeita. O que é uma avaliação boa ou ruim? Não sei, né? Tem que discutir, né? Mas que garanta, que permita ali que nossos sujeitos aprendentes, nossos estudantes que estão à nossa frente, tenham a capacidade de realizar os seus projetos. Nossos jovens, eles carecem de projetos, nós também, né? Mas em saber o que é, para onde vai, de projetar-se. Então, isso é fundamental, né? Então, dentro dessa linha, Laércio, que você me pergunta da constituição aí dos ciclos avaliativos, né? De ter uma avaliação processual, ela faz parte desse processo, né? Então, eu tenho que trabalhar, construir para que se favoreça a autonomia e a realização de projetos, né? Portanto, na escola, como espaço de ensino e aprendizagem, a seletividade não faz sentido. Contudo, num concurso, espaço de seletividade, a avaliação também não faz sentido. O estudante vem à escola para aprender e não para ser selecionado. Da mesma forma, um candidato submete-se a um concurso para ser selecionado e não para aprender. Lucchesi. Aí complica porque a gente enxerga aí relação com aqueles exames externos, né? E aí, como é que as escolas fazem para trabalhar no sentido de formar essas pessoas para esses diferentes tipos de avaliação e exame? Então, o Lucchesi, ele sempre... Eu já vi palestra dele presencial, inclusive já conversei com ele sobre isso. Eu acho que é importante essa ideia de distinguir exame de avaliação, né? Eu acho que quando uma escola trabalha desde os princípios, de forma integrada, os projetos, existe um trabalho coordenado, dá chance, né, do conhecimento que está tácito vir à tona, esse aluno ele consegue fazer também exames, vamos dizer assim, e também ele vai adquirir o conhecimento. O que acontece é que aquele aluno fazedor de prova, que só faz prova, porque ele é um resultado, né, desse processo, ele passa, mas quando ele chega na universidade, muitas vezes ele não consegue nem desenvolver. Quando ele chega até a universidade, porque a maioria dos nossos alunos não acredita que pode chegar na universidade, esse é um outro ponto, né? Então, assim, o maior índice de suicídio, por exemplo, na medicina existe um alto índice de suicídio na medicina da USP, né? Porque a pessoa entra, fica feliz, chega no quarto ano, quando ela vai para a realidade dos plantões, né? É que ela vê que ela tirou boas notas, ela foi super bem e tal, mas aquilo quando ela tem um choque de realidade quando ela começa a ver com as coisas como são. Então, o que aconteceu? Faltou aí trabalhar as habilidades socioemocionais. Bom, os alunos que, assim, a experiência que eu tenho lido, os alunos que têm essa chance de trabalhar as habilidades socioemocionais e também têm mínimo de conteúdo a ser trabalhado com essa ideia de significar o conhecimento, eles conseguem também fazer exames, né? Não estou falando de condições, por exemplo, agora, a questão do Enem. É injusto, realmente, aplicar um Enem com muitas pessoas que não têm acesso ao computador, não têm acesso à videoaula, não é? Então, o exame, ele é classificatório, é excludente. Mas aquele aluno que tem uma boa base, que tem a chance de realizar os seus projetos, não é? Eu tenho certeza que ele conseguiria fazer uma prova. O ideal, na minha opinião, aí como educador, e pesquisador e professor da área, eu acho que não deveria ter avaliações processuais ao longo de todo o currículo do aluno, não é? E aí envolve a ideia de cidadania. Quais projetos você se envolveu? Para você também trabalhar as habilidades socioemocionais. Porque como que a gente vai desenvolver as habilidades e como nós vamos avaliar as habilidades socioemocionais? Se é que vamos avaliar, né? Dos alunos e dos professores. Nós estamos muito preocupados com as habilidades socioemocionais dos alunos, esquecemos as habilidades socioemocionais dos professores. Tem isso também, né? Então, assim, por que não um currículo? Não estou falando que a ideia é revolucionária, mas não também valorizar todo o processo de ensino. Mas quem tem chance de uma escola pode ter... Não estou falando disso, eu estou dizendo o seguinte, que se a gente conseguir valorizar, e esse aluno, quando fosse ingressar à universidade, tivesse toda uma análise do seu currículo, a gente conseguiria diminuir um pouco isso, tá? Mas a questão do exame, ela é polêmica, né? Porque nem sempre o que passa em primeiro, e é quase isso, necessariamente vai ter o melhor desenvolvimento profissional,
né? Na escola tem isso muito, a questão da nota, né? E aí o que o Wagner disse, que é muito importante, que quando a gente aplica uma prova, 90% vai bem, né? O instrumento avaliativo prova, e aqueles 10% que foram mal? O que a gente faz com eles? Exclui? Então nossas avaliações, nossos processos são para a média, não são para os extremos, né? Então a gente não considera, e isso é um crime, né? Isso é perversidade do ensino, ou seja, a gente esquece aquele aluno que é quieto, significa que ele não é reflexivo? Tem até um texto que chama O Poder dos Quietos, que é fantástico, né? Aquele aluno, sim, às vezes aquele aluno quieto, então depende muito desse olhar do professor também. Mas a questão do exame, para não fugir muito do tema, né? A questão do exame e da avaliação, o Cipriano coloca muito bem isso, elas são uma oposto da outra, né? O exame é para excluir, tem que classificar, não tem vaga. O Enem, como está colocado aí, pessoal, o Enem com 90 questões no domingo, 90 no outro, nem as próprias pessoas que propuseram o Enem conseguem fazer no tempo, porque a questão da avaliação envolve o tempo. O tempo de aprendizagem não é aquele que eu acredito que o aluno vai aprender, né? É o tempo dele, né? Cada um tem um tempo diferente, tem um tempo mais ou menos, mas o tempo do Enem é insuportavelmente, não tem como fazer aquilo. 45 questões são de matemática, num domingo. Então, não precisa de 45. E aí entra num ponto final aqui, numa parte final que eu queria considerar, desse share, que é o seguinte, por que eu tenho que ter 45 questões de matemática? Por que eu tenho que ter 10 questões numa avaliação? Às vezes eu posso avaliar, se ela for bem feita, com 4 questões. O número de questões não necessariamente vai dar indício de se aquele processo está ok ou não, né? Então, é muito cuidado pensar no tempo de aprendizagem, né? Nessa questão do que é que você tem, qual que é a intenção? A intenção do exame é clara, é excluir. Vamos excluir esse pessoal aí. Tinha que tirar 80, tirou 79, você não vale mais nada. E isso provoca um grande problema aí nas ideias do projeto, na autoestima, e o aluno desiste, né? Ele desiste. Nós estamos aqui nos deliciando com as tuas respostas, o Augusto colocando também a questão prática, é muito importante, mas nós estamos caminhando para o fim do nosso diálogo. Eu vou jogar uma pergunta para o professor Rodrigo. A avaliação nesse momento de afastamento social, nessa situação pandêmica, é a mesma avaliação que nós discutimos aqui ou tem um olhar diferenciado nesse contexto que nós estamos vivendo? Então, é um momento atípico, ninguém esperava isso, né? Essa situação em que muitas pessoas estão perdendo as vidas aí você fala assim, o que eu vou fazer? Então, a grande preocupação, eu tenho recebido vários pedidos para como que a gente vai avaliar? Resvala naquela ideia de que a avaliação é prova, né? Eu acho que o mais importante hoje, quem está tendo algum contato com os seus alunos, é fazer essa avaliação informal, dar esse feedback para ele, né? Primeiro ouvir esse aluno, mesmo à distância, ouvir, né? Quando ele vê a carinha do professor ali, né? Acho que é importantíssimo isso. Então, assim, porque tem a questão da cola também, isso é muito sério, né? Se você faz uma avaliação, não tem que avaliar. Essa situação botou em xeque essa questão da prova, de avaliação como prova, né? Por quê? Existem expressões orais, os alunos podem gravar vídeo, podem fazer trabalho, lógico, dependendo das condições que tiverem, né? Podem apresentar pede para o aluno gravar um vídeo para ele, pede para o aluno fazer uma produção, ele faz, né? Ele faz. Pode fazer uma leitura de um trecho de uma poesia, usar a criatividade, pode tocar uma música, nós temos artistas, alunos, né? Então, assim, existem outras maneiras, outros instrumentos que vão avaliar, né? Você pode pedir para ele falar sobre o conteúdo. Você quer ver uma coisa importantíssima, é o ajuste de centro de interesse. Tem que seguir o currículo e ninguém fala nada. Fala sobre o Covid, vamos conversar sobre isso. O que é isso? O que são vírus? O que é vírus? Como é que estão sendo feitas as vacinas? Coloca esse aluno em contato com a realidade que ele vai vivenciar quando ele sair para a vida, né? Então, assim, traz o tema atual para discussão, pede para ele fazer uma pesquisa, apresentar, né? Ou fazer aí entra a cidadania, fazer algum trabalho de prevenção, gravar um vídeo, olha que importante. E aí você vai atribuindo nota depois, vai atribuindo conceito, que é o mais importante, você vai dando retorno para ele, fala, muito bom, ok, valeu, muito bom trabalho. Isso vai se constituindo. Quando voltar às aulas, ele vai te respeitar muito mais, tenho certeza. Então, eu tenho essa visão, que não é por prova. Prova agora, como você vai aplicar uma prova simulada? Né? São através desse ajuste de centro de interesse do que está acontecendo, fazer com que ele consiga refletir e produzir coisas que
colaborem para a cidadania e para o crescimento dele, né? Então, eu acho que é importante. A ideia de prevenção agora, né? Enfim. Bom, agora vamos ficar aqui com o Augusto. Ele vai passar para nós um PPT e falar, fazer suas considerações finais a respeito do que o Joceni fez diante dessa situação pandêmica. Um professor e gestor da sua escola, ele desenvolveu isso com os alunos lá do Joceni. Pegando o gancho do que foi falado até agora, numa das apresentações, logo no início dos vídeos, um professor perguntou: mas como avaliar nesse tempo de quarentena, de pandemia? O Rodrigo já falou, não é somente o avaliar por avaliar, não é só porque eu tenho que atribuir uma nota. Quando que eu vou atingir determinado aluno? Em cada escola tem uma diversidade fantástica. Aonde nós estamos no Joceni, nós temos alunos que não têm computador, não têm acesso à internet, não tem mídia, não tem nada, cara. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco o que nós fizemos nesse momento de quando começou. O primeiro passo nosso foi criar via rede social um grupo chamado Atividades de Quarentena. Nós temos as salas, quem coordena são os coordenadores, né? Publicam atividades, lembretes, enfim, tudo vai por aí. É o primeiro passo que nós temos. O segundo passo que nós temos foi criar o site da escola. Por quê? É algo que a maioria dos alunos tem acesso, dá para se imprimir atividades, dá para se fazer contato do professor para envio de atividades, vários tipos de atividades, né? Então, o segundo passo foi criado o site. Em determinado momento que o próprio governo nos passou, criação do Classroom. Está sendo tranquilo, está sendo para nós, no Joceni, os professores estão adotando isso. Não digo todos os professores, tá? Cada qual entrando em contato via redes sociais, do modo que pode. A relação entre nossos professores, reuniões, utilização do Teams, que é o que a gente mais utiliza para as nossas reuniões, que nos facilita. Em determinado momento, a professora Cláudia, de matemática, dentro do Classroom, ela utilizou o Meeting. Ela fez a apresentação com seus alunos, tornou a sala dela como uma sala de aula com a lousa e fez o contato com os alunos. Isso foi fantástico. Alguns, os alunos que não têm rede social, que não têm como fazer tal. O que nós fizemos? Há 2 semanas atrás, veio os cadernos para serem entregues para os alunos. O que nós aproveitamos? Recolhemos as atividades que tinham sido enviadas logo no início, no princípio da quarentena, lá em março, recolhemos as atividades. Convidamos 3 ou 4 professores que fizeram a seleção das atividades, porque a quantidade de atividades separaram por sala, por matéria e tal. Cada professor levou, em determinado momento, foi para a escola, pegou essa atividade, trabalhou, retirou essa atividade para correção. Tudo do jeito que foi enviado para nós, dentro dos modos, com máscara, com luva, com álcool em gel, respeitando fila. Fizemos esse aspecto. Por que da entrega da atividade, recolhendo a atividade? Nós tivemos, novamente, entrega de outras atividades. Semana passada, o governo lançou que há uma restrição também agora para entrega e para retirar atividade, com exceção do material da SEDUC. Então, o que vier da SEDUC pode se abrir, mas não que o aluno possa ir lá e retirar atividades ou entrega de atividades, tá? Fizemos todo esse processo, que eu acabei de falar, da evolutiva de atividade retirada, que é onde nós vamos trabalhar para fechar o bimestre. Queira ou não, nós temos que conceituar. Mas, Augusto, o aluno que não retirou, que não entregou. Simples, pessoal. O próprio secretário, dentro das suas salas, do meio-dia aí, que ele conversa com os professores, coordenadores, diretores, enfim, com o Estado, ele fala, NA não avaliado. Quando retornarem, você pega a atividade e faça isso. Fizemos um controle de cada aluno, fizemos um questionário, se ele acessa o centro de mídia, se ele tem o Teams, se ele tem o Meet, se ele tem o Classroom, como que é? Procuramos mapear qual o aluno que não tinha acesso. Lógico, tivemos alunos que não têm acesso a nada.
E, por fim, eu queria só fechar com vocês o seguinte. Nós temos a professora Islene, que é um modelo de avaliação. Quando a gente fala em avaliação, muitas vezes nós, professores, atribuímos uma nota, mas não damos uma devolutiva para o aluno. O Cleiton, Emerson, se por acaso você, olha, circular uma palavra que tem dificuldade, por que não se usa esse ser? Por que juntou? E dar a devolutiva para o aluno. Isso é o fundamental. Não somente avaliar para conceituar, não só para atribuir essa nota, porque a gente ganha o aluno nos ganha quando a gente tem a conversa com ele, a gente está junto com ele. Esse é o processo que nós estamos fazendo na escola Jocely, tá? Sobre a avaliação. A preocupação nossa não é só o avaliar. Nesse determinado momento, nós estamos vendo social, político, mas é um momento que a gente precisa, sim, repensar e reavaliar. Reavaliar a nossa vida, reavaliar o nosso conceito e fazer com que o aluno também tenha essa avaliação reflexiva, seja através de um texto, pode ser um John Locke, onde ele trabalha, que a nossa mente é o papel em branco, está puxando um pouco para a filosofia, mas, enfim, é esse contexto, cara, do que a gente vai conhecer, o que a gente realmente conhece. Nós estamos lidando com algo que a gente não conhece, que é o vírus, mas, enfim, o que a gente conhece? A gente conhece, sim, a realidade dos nossos alunos. A gente tem que fazer essa autoavaliação, essa autorreflexão, para que a gente possa, assim, não digo atingir, mas fazer com que os alunos possam crescer nesse processo formativo. Eu queria só aproveitar, eu sei que o nosso tempo tá bem corrido, mas não podia deixar passar, professor Rodrigo, nessa fala do professor Augusto ficou algo marcante, que é essa questão que nós vivemos agora, e como o senhor trabalha aí na questão da neuroaprendizagem também, nessa questão emocional, e aí, professor, gostaria que o senhor fizesse essas considerações aí, porque não é só o aluno, precisa ser compreendido o emocional do aluno, o emocional do professor, o emocional dos pais. Como que fica isso tudo, professor? Então, é um momento assim, a gente tem tomado muito cuidado com a questão da sanidade mental, né? Porque o professor, de repente, ele estava na sala de aula com aquela intensidade de horários, aquela cobrança por produtividade, material, tudo, de repente ele vai para casa, fecha, né? E tem que readaptar o modelo de aula com todas as deficiências técnicas, e isso tem impactos diretos na questão emocional, óbvio, né? Então ele se sente incapaz, a identidade dele fica, nossa, recebe crítica de muitos pais que às vezes não valorizam, não estou falando que os pais fazem isso conscientemente, mas às vezes falam, principalmente em escola particular, isso acontece muito. A professora deu 20 minutos de aula, mas preparar aquele 20 minutos de aula, ele ficou lá 10, 12 horas, né? Às vezes você vai fazer uma apresentação, cai, quer dizer, então, a gente tem que tomar, assim, ter esses momentos agora para falar para os professores que tenha calma, faça o melhor que vocês puderem, converse com os pares, entre nesses momentos, tente participar desses momentos assim, porque nós somos todos iguais, não temos o que fazer diante desse inimigo invisível que é o vírus. Atrelados às questões políticas aí que a gente sabe que é complicadíssima, que a gente está combatendo um vírus gravíssimo, que morre muitas pessoas por dia, né? Então, assim, acho que conversar, tem impacto, sim, na parte emocional, mas eu acho que é inevitável isso, e a gente tem que conversar e diluir isso nesses momentos, não é? Eu acho que é fundamental, assim, não se cobrar tanto. Você está fazendo o melhor que você pode, professor, né? E, assim, seja por trabalho à distância, entregando material, não dá para atingir todo mundo. Então, não se cobre tanto, porque eu acho que, assim, eu queria deixar registrado aqui, para todo mundo que está nos ouvindo, o meu profundo respeito e gratidão por tudo que vocês têm feito aí, mesmo à distância. Então, assim, eu enquanto professor, quanto uma colega de vocês, de profissão, também faço isso, independente do público ou privado, isso é inerente, né? Então, acho que é um momento, assim, da gente tentar encontrar espaços para dirimir um pouco isso, né? E rezar para que isso passe e que a gente tenha aprendizado disso, que consiga aprendizado, consiga rever algumas relações. Eu não acredito
muito assim, quando eu voltar o mundo vai ser muito diferente. Não sabemos como vai estar, é o que dá para entender agora, né? O que a gente pode fazer é refletir sobre, bom, eu aprendi a mexer nisso, eu não sabia mexer um monte de instrumentos aqui, eu aprendi um monte, né? Aprendi a gravar aula. Então, assim, tive erros também. Acontece, né? É não se culpar tanto, né? Porque isso ninguém é culpado disso, tá? Então, eu tenho certeza que quem escolheu ser professor tem aquele dom, né? Assim, 99% das pessoas que são professores, que fazem isso, sabe o que está fazendo, sabe a responsabilidade que tem. Então, eu tenho certeza que isso vai passar, né? E aí, conta comigo, assim, quando vocês precisarem para qualquer momento desse, com o maior prazer, tá bom? É sempre um prazer. Mas é isso, Lércio, não tem, assim, cuidar da sanidade mental por meio das conversas com os pares, de compartilhar. Olha, eu gravei uma aula, puta, deu tudo errado. Acontece, né? E pronto, acabou, e vamos para frente. Bom? É um ATPC ao vivo que enrola todinho, né? Acontece, né? Eu tava O dando nosso uma live primeiro dia. ATPC foi uma tentativa de fazer ao vivo. Eu acho que foi a maior vergonha que nós já passamos. Não tenho dúvida que não foi vergonha. Sabe por quê, Lércio? Porque quando a gente começa a dar a primeira aula, quando a gente é novo, dá a primeira aula, a gente fala, nossa, essa aula foi, né? Aí você fala, meu Deus, né? Hoje, quando você, né, que nem o Wagner falou, eu não sou o mesmo Wagner, o mesmo professor que comecei. Óbvio, naturalmente, né? Estava dando numa live de neurociência e avaliação com o professor Alexandre, caiu tudo, tivemos que interromper a live. Não voltava nunca mais, não voltou. Então, assim, absolutamente normal, né? Então, assim, não se pressione tanto. Nós estamos fazendo do limão a limonada, que nem fala um grande amigo meu, um professor de 80 anos, foi meu orientador, fazendo o que pode. Eu tenho certeza que você aí, seja com o celular, seja com a redação, estão fazendo o melhor que pode, é isso, né? E não se culpar, porque nós somos vítimas desse processo aí que está acontecendo no mundo. Né? Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Gostaria aqui, em nome do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Jundiaí, agradecer imensamente a participação do professor Rodrigo, do professor Augusto. Espero que todos que estão nos assistindo tenham se deliciado com essas reflexões. Muitas vezes nos causa uma certa angústia diante, ainda mais deste momento, né? Então, o nosso movimento aqui para hoje, e sempre às terças-feiras, é de incitar e fomentar a reflexão. Juntos somos mais fortes. O que eu deixo aqui para vocês é: qualquer pessoa, criança, jovem ou adulto, aprende muito a cada minuto de sua vida. Aprender é como respirar. E é isso que Jussara Hoffmann escreveu no seu livro, e é isso que a gente deixa como mensagem. Tudo é motivo de aprendizagem, inclusive os erros que fazem parte do processo de aprendizagem e que devem ser considerados dentro do seu processo de avaliação como um todo. NPE indica, né? A gente está super assim, com muitas referências, e aí tem uma coletânea, o Bertolt Brecht, né? Um alemão, dramaturgo, né? Que durante o século XX, né? Com uma série de problemas, como a gente conhece, as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e ele escreveu um poema, essa coletânea de poema, e aí a gente vai encerrar a nossa reunião de hoje com este poema que é super pertinente, cai como uma luva do que a gente discutiu neste ATPC de hoje. Soube que vocês nada querem aprender. Soube que vocês nada querem aprender. Então devo concluir que são milionários. Seu futuro está garantido, à sua frente iluminado. Seus pais cuidaram para que seus pés não topassem com nenhuma pedra. Neste caso, você nada precisa aprender. Assim como pode ficar. Havendo ainda dificuldades, pois os tempos, como ouvi dizer, são incertos. Você tem seus líderes que lhe dizem exatamente o que tem a fazer, para que vocês estejam bem. Eles leram aqueles que sabem as verdades válidas para todos os tempos e as receitas que sempre funcionam. Onde há tantos a seu favor, você não precisa levantar um dedo. Sem dúvida, se fosse diferente, você teria que aprender. Então, encerramos aqui com este poema de Bertolt Brecht. Esperamos que todos estejam bem e
Aqui estão os nossos contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram participar, né? Tem aqui o contato de todos os PCNPs, tem o nosso processo de avaliação, não deixe de avaliar essa reunião para que nós possamos juntos também melhorarmos, né, com novas pautas, e aí a nossa referência que vai para vocês aí em todas as unidades escolares. Desejamos a vocês um bom dia e muito obrigado por estar com a gente até agora.